Fala aí, galera do Ranking. Falar hoje sobre inflação e uma pergunta muito interessante: por que países com maior nível educacional, especialmente em matemática financeira, têm as menores inflações do mundo, né? Países nórdicos, Alemanha, Inglaterra, Japão. Por que esses países têm baixa inflação e os países onde tem mais ignorância, né? A população não tem acesso à educação financeira, tem mais inflação. Para a gente entender isso bem legal, vou pegar alguns exemplos aqui. Imagina que você é um político em campanha e você tem que prometer algumas coisas. E imagina agora o público escutando a promessa, como que ele vai reagir? Então o político vai lá e fala: vou dobrar o número de obras para a gente gerar emprego e ter muitas pontes e muitas estradas maravilhosas. Vou dobrar o número de médicos no SUS para a gente acabar com as filas do atendimento. No meu governo teremos Vale Feijão e teremos transporte grátis para os idosos. Agora imagina um político que fala o seguinte: vou fazer muitas obras e médicos e transporte grátis e vou dobrar o imposto no desconto da tua folha de 20% para 40% para cobrir isso. Fora! Fora! Olha só que interessante, né? Quanto menos o nível de matemática financeira que as pessoas têm, menos capacidade elas têm, tipicamente, de cuidar das suas próprias finanças e de entender as finanças do país, né? Entender que contas precisam fechar, que a obra que você tanto quer, que o Vale Feijão, que o transporte grátis do idoso, que não existe nada grátis. Tudo tem que ser pago e vai sair do mesmo lugar. Só existe um lugar da onde pode sair os gastos do governo, que é do bolso e do esforço do cidadão comum. Agora imagina um outro político que fala assim: se eu for eleito, eu vou lutar forte para reduzir o déficit público e reduzir o buraco, né, o buraco das contas. O que você acha que uma população despreparada, né, que não teve oportunidade de treinamento em economia, vai falar? Dane-se. Não vai entender. Por quê? Muitas vezes a gente apressadamente deseja certas coisas, né? Às vezes até deseja algumas coisas mágicas e esquece de pensar na consequência real, inevitável, porque contas não ligam para a sua opinião. Matemática não está preocupada com a minha opinião, com a sua. Ela simplesmente é o que é. Então vamos falar um pouco sobre isso aqui, pessoal. E pelo amor de Deus, tá? Isso aqui não é uma crítica à pessoa que está lá humilde, sofrida, com fome, a sua família e desesperada, né? Não teve acesso à educação, não teve oportunidade na vida, precisa daquele saco de feijão para alimentar a sua família. Não é esse o objetivo, né? As pessoas que tiveram o privilégio de poder estudar, de ter acesso, não é para ficar aí falando, que idiota, o cara não sabe. Não, a gente entende que é muito sofrido. Porém, esse vídeo serve justamente para esclarecer, né? Para as pessoas que tiverem interesse, divulgar no YouTube, esclarecer e a gente poder difundir a informação. Ainda que o sistema educacional seja falho, tenha problemas, hoje a internet está aí para isso, né? Ajudar a orientar e informar. Então, pessoal, de uma vez por todas, se você ganhou R$1 do governo, seja da forma que for, não tenha a menor dúvida. O governo já te roubou 3 antes. Para você receber R$1 do Vale Feijão, você ganhou um passe grátis de ônibus, ou você usou o SUS, beleza, a tua educação na escola pública. Se você ganhou R$1, o governo já te tomou 3 antes. Tá? Porque ele tomou 3 no seu imposto, é o cafezinho que você tomou que você pagou imposto, a hora que você foi encher o tanque do seu carro que você pagou metade de imposto, a hora que você paga a tua conta de luz, a cada pagamento, a cada respiro da tua vida, uma parte vai embora na forma de impostos. Esses impostos, essa montanha toda de dinheiro vai para o governo, lá uma parte some na corrupção, uma parte some nos privilégios, né? A lagosta do SF, os ascensoristas lá nos palácios, os assessores, os carros oficiais, as pensões, todas as mamatas, né? de uma elite do funcionalismo, não são todos, é uma pequena elite, mas que tem essas mamatas, e o desperdício e a incompetência fenomenais com que o Estado brasileiro consegue fazer as coisas. O dinheiro foi, sumiu uma boa parte e aí pinga para você. Então não acha que quando o governo te dá alguma coisa, essa coisa veio de graça. Você já pagou em triplo, tá? Não tenha dúvida. Mas eu sou pobre e eu pago pouco. Não. Os pobres no Brasil pagam proporcionalmente mais do que os ricos. A gente já fez vídeo sobre isso e vamos fazer novamente, sempre reforçando. Pobre no Brasil banca as mamatas do Estado. Você que é pobre, você carrega o Estado brasileiro nas suas costas, com o seu trabalho duro, com os descontos na tua folha, com os impostos escondidos na roupa que você compra pro teu filho, no remédio da vovó e tudo isso que a gente já falou. A gente tem que se conscientizar, pessoal, que as contas precisam fechar. Não é uma questão de banqueiro, mas os fundos internacionais exigem, não é pro seu bolso. Se a gente começa a desejar, né, eu quero mais gasto público, e aí na hora do imposto a gente deseja que não tenha imposto, certo? Porque a gente quer o pensamento mágico. A gente quer que o governo nos dê as coisas, que ele não vai dar, ele vai roubar 3 antes de dar, e a gente quer que ele não cobre nada por isso. Então o que a gente está pedindo pro governo? Você está passando esse recado pro deputado, pro senador, pro governador, falando o seguinte: olha, a gente quer que você gaste um monte, mas cobre pouco, né? Então o que o governante vai entender, né? Já dizia o Thomas Sowell, o economista, quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem atendê-las. Esse vídeo é para a gente começar a entender um pouco mais, né, como funciona as finanças, a economia, para a gente parar de desejar o impossível, a gente desejar as coisas que funcionam. A gente está falando assim: governo, gaste muito e cobre pouco. Então a gente está falando o seguinte: eu quero um buraco. O
governo vai ter sempre um buraco. Então de onde vem o buraco? O buraco vem porque os governantes são irresponsáveis e também porque eles sabem que se ele não gerar um buraco, ele não vai atender o que a gente quer, porque a gente quer que ele gaste e não quer que ele cobre. Então o governo vai gastar muito, cobrar pouco, vai gerar um déficit, um buraco nas contas públicas, que é o que a gente lê nas manchetes, né? Você deve ler bastante, o déficit foi 700 bilhões, foi 800 bilhões, etc. E na matemática, pessoal, não existe. As contas sempre tem que fechar. Então, se o governo arrecadou pouco e gastou muito, o que ele vai fazer obrigatoriamente, necessariamente, matematicamente, em qualquer lugar do mundo, em qualquer regime do mundo, não é esquerda, não é direita, é a pura física e a matemática. Ele vai imprimir dinheiro. O governo vai imprimir dinheiro para tapar essa conta. Então ele gastou lá 10 bi e arrecadou 5 bi. Então ele vai ter que imprimir, ele vai ter que criar nova moeda, que pode ser moeda papel, né, dinheiro mesmo físico, que é a minoria, mas pode ser dinheiro eletrônico, pode ser títulos de dívida, pode ser várias modalidades que não precisa entrar aqui no detalhe. A gente pode em um outro vídeo falar os tipos de dinheiro que o governo cria, só que o efeito é o mesmo. E aí, o que isso gera quando você cria dinheiro, pessoal? Cria aquilo que a gente sabe bem, que é a inflação. Inflação é uma forma do governo fechar suas contas roubando o dinheiro que você tem. É tipo um imposto invisível, inflação. Da onde que vem a inflação? Quando você tem de um lado as coisas de verdade que tem na economia, as coisas que você realmente quer, né? Você quer bebida, você quer comida, você quer roupa, você quer casa, você quer carro, você quer corte de cabelo, você quer serviços, você quer coisas de verdade. E aqui, para simbolizar essas coisas de verdade, um país ele cria uma certa quantidade de dinheiro. Dinheiro é uma ficção, é uma invenção do governo do país com os seus cidadãos, né? É uma invenção, é um sistema de pontos para simbolizar as coisas de verdade. E aí vem muitas vezes o pessoal do ranking nos comentários fala assim: puxa, vamos resolver o problema da miséria do Brasil. É só o governo imprimir lá dinheiro e dar para todos os pobres 5 mil reais para cada um ou 10 mil reais para cada um. Por que isso não resolve? Se resolvesse, maravilha. Ninguém quer que as pessoas passem fome. Puxa, acabar com a miséria é maravilhoso. Só que isso não funciona, porque não é o dinheiro que importa. O dinheiro é só, como eu falei, um sistema de pontuação. É um representante das coisas de verdade. Então, se você tem as coisas de verdade aqui e o governo dobra a quantidade de dinheiro, dobrou a quantidade de moeda, você não impactou nada nos bens e serviços de verdade. O que vai acontecer? Simplesmente o preço das coisas vai subir. Você que tinha R$1.000 no seu bolso, e aí você falou assim: eu quero que o governo gaste mais, eu quero receber mais bens públicos, eu quero receber um monte de coisa, eu vou acreditar que ele vai fazer isso com eficiência, e que ele não vai roubar um monte pelo caminho, e que não vai desperdiçar um monte pelo caminho, e que ele não vai torrar em privilégio. Eu vou acreditar que o governo é do bem, que o governo é eficiente, então eu quero essas coisas. E ao mesmo tempo você fala: não, mas eu não quero pagar por isso. Eu odeio imposto, eu odeio desconto no meu lerite, na minha folha de pagamento, eu não quero pagar por isso. O que vai acontecer? O governo cria moeda, ele fala: bom, vamos fechar a conta, cria moeda, tem a inflação, e aí aqueles R$1.000 que você tinha, no mês seguinte você tem os 1.000 ainda, só que ele vale menos, você compra menos coisa. Então é como se fosse um imposto escondido. Imagina que os produtos aumentaram de preço, sei lá, 30%. O que você fez com os seus 1.000? Você encolheu 30%. O dinheiro tá lá igual, mas ele vale menos. Você comprava tanto, agora você compra menos. Então a inflação, ela acaba sendo aquele imposto perverso que sempre fecha as contas em todo o país do mundo, em qualquer governo, igual matemática, igual força da gravidade, né? Essa caneta que eu vou soltar, ela cai. O governo, quando cria dinheiro, gera inflação. Não tem como escapar, não é uma opinião, né? E muita gente, às vezes, no comentário fala: não, é só criar dinheiro, mas decidir que não vai ter inflação. Não existe isso. Tá, pessoal? Espero que com esse vídeo tenha ficado bem claro esse negócio. E aí muita gente fala assim: mas qual é o problema da inflação? Então, já que fechou a conta, então fecha com a inflação. Só que ela é muito perversa, a inflação. Ela é o pior dos impostos possíveis. Porque a inflação ataca diretamente os mais pobres, né? Quem você acha que tem fundos especiais no banco protegidos da inflação? Você acha que é o rico ou o pobre? É o rico, certo? Então o pobre é o que mais sofre com a inflação. Você perde completamente a referência e controle de preço. A inflação começa a alimentar mais inflação, porque já tem inflação, aí começa a reajustar salário, começa a reajustar preço, e aí você gera hiperinflação. Daqui a pouco o país está tipo a Venezuela aí, que dinheiro não serve nem para limpar o traseiro. Então, pessoal, nós precisamos entender que em um país, o governo ser equilibrado, cuidar bem das suas contas, fechar as contas, não gastar mais do que arrecada, isso é uma questão de bem-estar para todos. Não é para agradar banqueiro, não é para agradar fundo monetário e tal. A gente precisa se informar um pouco mais sobre princípios econômicos e investir mais na educação financeira, tanto de pessoas quanto de poder público. Porque aí, com a economia direitinho, com os controles todos inflacionários em dia, o país pode começar a tentar crescer de forma sustentável. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.